Para você que tem curiosidade sobre o mundo do cinema e quer ficar por dentro da sétima arte, então você está no lugar certo. Vem comigo que vamos falar de um dos nomes mais interessantes do cinema sul-coreano. O episódio de hoje está super especial. Então, luz, câmera e ação, que o Estúdio Cine está começando. Hong Sang-soo é um dos mais importantes cineastas da história do cinema sul-coreano, reconhecido internacionalmente por sua forma singular de contar histórias, misturando a realidade e a ficção com a estética minimalista. Sua trajetória tem forte influência do cinema francês, especialmente da Nouvelle Vague, resultando em uma filmografia que explora dilemas humanos de forma natural e por vezes improvisada. Dirigiu filmes como Certo Agora, Errado Antes, de 2015, Na Praia, A Noite Sozinha, de 2017, A Mulher que Fugiu, de 2020 e Wake Up, de 2022, que se destacam em festivais internacionais. Sua obra é caracterizada por uma direção simples, poucos movimentos de câmera e uma narrativa que repete situações e pequenas variações. Dentro da indústria, Hong é conhecido por sua parceria com a atriz Kim Min-hee, que estrelou diversos filmes seus. Ao longo da sua carreira, ele recebeu importantes prêmios, como o Urso de Prata de Melhor Diretor no Festival de Berlim e o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno. Mas agora, antes da gente se aprofundar mais na sua obra, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história desse diretor tão sensacional. Hong Sang-soo nasceu em Seul, Coreia do Sul, em 25 de outubro de 1960. Filho de uma família envolvida com o mundo do cinema, ele se interessou pela sétima arte desde pequeno, desde o berço. Estudou cinema nos Estados Unidos, obtendo um bacharelado lá na Califórnia e um mestrado lá em Chicago. Seu primeiro sucesso só veio em 2011, com o filme O Dia em que Ele Chega, que chamou a atenção por sua forma única de narrar histórias. A partir daí, seus filmes se tornaram figurinhas carimbadas em festivais internacionais, especialmente em Cannes e em Berlim. 너 숙소 언제 가니? 저는 좀 이따가 여기 정리하고 가려고 했는데. Uma curiosidade aqui agora. Hong tem um processo criativo bem diferente. Ele escreve o roteiro dos filmes dia a dia durante as filmagens, deixando muito espaço para a improvisação dos atores. Isso é uma característica super especial do diretor que deve ser falada. Hong Sang-soo é um mestre na arte de contar histórias simples, mas cheias de complexidade. Sua filmografia é repleta de repetições temáticas, personagens que se embriagam e conversam, e situações que desembocam de uma forma espontânea de ser. Why difficult, Mori? Because I'm stupid. Em Certo Agora, Errado Antes, por exemplo, ele conta duas versões da mesma história, mostrando como uma pequena escolha pode levar a desfechos diferentes. Já aí Na Praia, A Noite Sozinha, ele usa um elemento autobiográfico para discutir relacionamentos e a indústria do cinema. 춥다, 그치? Nos bastidores, Hong é conhecido por filmar rápido, usando pouca equipe e apostando na naturalidade das cenas. Sua direção prioriza diálogos longos, cenas com poucos cortes e uma simplicidade visual que esconde uma grande sofisticação narrativa. Essa forma de fazer cinema faz dele um dos mais originais diretores da atualidade. Segura aí que o Estúdio Cine faz uma pausa rápida, mas a gente volta já com mais sobre esse legado desse cineasta imenso. Solta a vinheta, editor!
Estamos de volta com o Estúdio Cine e agora Sandro Alves, o crítico de cinema, vai falar sobre um filme de Hong Sang-soo que ele escolheu para presentear a gente com a crítica dele. É contigo, Sandro! A Câmara de Claire é um filme sobre encontros e olhares. É um filme que vai falar sobre um olhar muito minimalista, um olhar sensível, que de certa forma vai refletir o olhar que as pessoas têm ao capturar imagens, né? Seja na fotografia ou no cinema, que é o tema do filme. Essa obra foi lançada em 2017 e lançada durante o Festival de Cannes e fala justamente de uma fotógrafa que está no meio desse festival, que é considerado o mais importante do mundo, e acaba conhecendo uma mulher e se tornando próxima dela. Oh, I see. Why is it very important? O filme é dirigido pelo sul-coreano Hong Sang-soo, que é um dos cineastas mais prestigiados, né, do cinema asiático e mundial nos últimos tempos, e tem a magnética Isabelle Huppert como protagonista. A Isabelle interpreta a fotógrafa, que é a protagonista do filme, que dá nome também ao filme, né? Ela é a Claire, e ela acaba conhecendo várias pessoas, e o olhar da câmera dela acaba sendo também um olhar lançado sobre o mundo e as pessoas que o filme focaliza. I wish I was. Oh, that's bad. Ela tem esse hábito peculiar. A câmera dela não é uma câmera moderna, é uma câmera Polaroid, onde ela filma, fotografa as pessoas, faz um registro e ela dá de presente esse registro que ela faz das pessoas. Can I see it? Sure, you can have it if you want. Nesse périplo que a protagonista faz no Festival de Cannes, ela cruza o caminho da Mãe Yi, que é uma diretora de vendas de filmes que foi recém-demitida. O estilo inconfundível de Hong Sang-soo, para quem já conhece o cinema dele, é muito familiar. Tem diálogos que parecem improvisados, longas tomadas fixas com ocasionais zooms e uma narrativa fragmentada que explora encontros casuais e conversas aparentemente banais, mas que dentro delas trazem vários significados. É uma sensação peculiar de observar a vida acontecer sem grandes reviravoltas dramáticas. Isso pode agradar algumas pessoas e frustrar outras pessoas em busca de uma narrativa mais convencional, de acontecimentos mais drásticos, mais intensos. Só que a intensidade desse filme é justamente o olhar sensível da fotógrafa Claire sobre as pessoas com quem ela cruza, que é o interesse genuíno dela. Suas fotografias são instantes congelados. A personagem de Isabelle Huppert é o coração do filme. Claire é uma figura enigmática que parece capturar a essência dos momentos através de suas fotos. Essas Polaroids servem como uma metáfora para a memória e a forma como nós percebemos o tempo passar para cada pessoa. Cada clique da câmera parece eternizar um instante, sugerindo que cada encontro e cada conversa, por mais breve e por mais trivial que pareça, tem o seu valor e pode revelar algo sobre nós mesmos, sobre a natureza do ser humano. A protagonista acredita nisso, e essa é uma grande e bela metáfora sobre o poder do cinema, que através de pequenos shots, através de pequenos takes, consegue revelar algo que é peculiar e singular da alma humana. Right. It's possible because it was lying here for a long time and very comfortably. Perhaps we should ask the owner. I'll wait here. Okay. Esses diálogos, essas conversas da protagonista com a Mãe Yi e outros personagens são o motor da narrativa, e isso revela as inseguranças, as reflexões sobre a vida, o trabalho e a busca por algum tipo de entendimento, algum tipo de sentido. Há uma melancolia sutil que permeia esses diálogos, uma sensação de que todos estão de alguma forma deslocados ou buscando um novo sentido de vida. Existe também o minimalismo, uma beleza nos detalhes dessas conversas que ela trava com as pessoas, que ela estabelece com as pessoas. E essa produção abraça o minimalismo narrativo. Os cenários são simples, a trilha sonora quase não existe e o foco está totalmente nas personagens e nas suas interações. Et à quelle heure ils ont mis la projection 19h. 19h. Le 20. C'est bien pour le Ouais, c'est bien. Essa abordagem convida o espectador a prestar atenção nos pequenos gestos, nas entrelinhas dos diálogos e nas sutilezas das performances. Isabelle Huppert, nesse caso, é aquela presença magnética. É impossível falar desse filme sem destacar a atuação da Isabelle Huppert.
Ela é aquela presença que é, ao mesmo tempo, cativante, misteriosa, com o seu olhar preciso e sábio sobre as coisas, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa comum, que é preocupada com as coisas que do dia a dia. Ela não performa uma intelectualidade, ela está ali para estar próxima das pessoas. E isso é, novamente, uma metáfora sobre o fazer cinema do Hong Sang-soo, que é um diretor que está aí preocupado em captar aquilo que existe de mais simples, né? Ele pega os gestos simples das pessoas, das relações humanas, do cotidiano, e transforma isso em arte, numa arte elevada e muito potente. Have some apples there. E esse foi o Análise Cinematográfica dessa semana. É com você, Gil. Valeu, Sandro. Muito especial sua crítica aqui. E agora, para a gente finalizar o nosso episódio, eu vou chamar a Bruna Sinésio, que tem uma indicação de filme super especial para você. Se liga! E ele volta mais uma vez. O filme de hoje é dirigido pelo meu querido Eric Rohmer, que é uma influência importante para o nosso diretor Hong Sang-soo. Fabien, Blanche, mon prof de natation. Bonjour. Lançado em 1987, O Amigo da Minha Amiga apresenta uma trama que gira em torno de Blanche e Leia, duas amigas que começam a compartilhar detalhes de suas vidas amorosas, o famoso Girl Talk. O problema, os interesses delas se cruzam de um jeito meio complicado. O que poderia ser um triângulo amoroso vira praticamente um pentágono. Cette heure-ci, avec le trafic, ça peut prendre au moins une demi-heure. O típico, eu me apaixono por alguém que se apaixonou por outra pessoa que está interessada em outra pessoa. E aí vai virando uma história bem curiosa. Quand on est doué pour trop de choses, on ne sait pas laquelle choisir. Oui, c'est comme pour les filles. Quand on plaît à toutes, on sait pas laquelle choisir et on prend la plus moche. Mas Rohmer não usa exageros nem cenas explosivas. Ele aposta nos diálogos inteligentes e nas pequenas mudanças de comportamento. Aquelas que só quem presta atenção nas entrelinhas vai perceber. O interessante é que Rohmer não precisa de grandes acontecimentos para prender nossa atenção. O que move o filme são os diálogos. As conversas são tão espontâneas e realistas que você até esquece que está assistindo a um filme. Ah, Sergi, je sais pas où je trouverai du travail. Mais on verra bien. Mais j'ai déjà tout vu. Si je quitte Fabien, j'ai aucune raison de revenir. Pourquoi le quitterais-tu? Vous êtes disputé? Non, pas du tout. É como se estivesse ali, sentado, tomando um café e ouvindo os amigos falarem da vida amorosa. Aí fica impossível não relacionar com o cinema de Hong Sang-soo. On dit qu'il plaît aux filles, on s'étonne qu'il me plaise. C'est peut-être parce que tu n'es pas une fille comme les autres. Je suis quoi alors? Assim como Rohmer, ele constrói histórias baseadas no acaso, nos pequenos gestos e nas repetições. Em vários filmes de Hong, como A Câmara de Claire ou Ha Ha Ha, as relações amorosas se confundem. Os personagens bebem, falam sobre os sentimentos e acabam presos em ciclos muito parecidos com os da vida real. Ambos os diretores apostam nessa estética naturalista, sem pressa, deixando a história fluir no ritmo das conversas. Non, merci. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre. T'as pas ta voiture? Je peux vous raccompagner si vous voulez. Non, mais il y a un train dans 2 minutes. Non mais attendez, j'en ai pour un instant. Então, se você é do estilo mais tranquilo, fica a nossa dica conferir os filmes desses diretores mestres em conversar sobre sentimentos. Essa é a nossa dica de hoje. Fica ligado nos próximos episódios do Estúdio Cine. E agora é com você, Gil. É isso. Valeu, Bruna. E a gente vai finalizar nosso episódio por aqui. Se você quiser ver mais episódios como este, vai lá no YouTube da TV Cidade, que tem todos os episódios completos na íntegra. Fica ligado. E lá no nosso Instagram, @tvcidadejp, tem todo o conteúdo completo de bastidores, gravações, erros de gravações, tudo que acontece na TV Cidade tá lá. Então fica ligado. E o Estúdio Cine vai ficando por aqui, desligando as luzes dos estúdios aqui da TV Cidade. Mas no próximo episódio tem mais sobre o mundo do cinema. Então fica ligado no Estúdio Cine. Atenção, luz, câmera e ação, que o Estúdio Cine está terminando.